E aí, pessoal, beleza? Então, hoje vamos fazer mais um vídeo aqui na nossa playlist de Relative Clauses, né? Então, esse é o terceiro vídeo. Hoje eu vou falar sobre o pronome relativo which e também o that, tá? Vamos começar aqui com o which. O which, então, ele vai significar tudo aquilo que o who significa, tá? O que, melhor, que, o qual, a qual, os quais, as quais, mas ele vai ser usado quando o antecedente se referir a animais e coisas. Eu não coloquei aqui se vai ser sujeito ou objeto do verbo da oração, porque para o which tanto faz, tá? Tanto faz se ele está se referindo ao objeto ou ao sujeito do verbo da oração, porque só tem o which. Eu não tenho que nem para pessoas que eu vou ter o who e o whom, tá? Eu só tenho o which, então não tem essa diferença entre sujeito e objeto. Então, por exemplo, aqui, the dress which Sandra was wearing was very chic. Então, o vestido que a Sandra estava usando, vestindo, era muito chique. Então, eu estou usando o it porque o meu antecedente aqui, no caso, não é uma pessoa, né? É o vestido, é uma coisa. Então, eu vou usar o it. Eu não poderia usar who aqui. Mais um exemplo. The book which is on the table belongs to Peter. Então, o livro que está em cima da mesa pertence ao Peter. My radio, which is being repaired, was made in Japan. O meu rádio, que está sendo consertado, arrumado, foi feito no Japão. Então, novamente, eu estou me referindo a um objeto, né, a uma coisa, o meu rádio, que está sendo consertado, foi feito no Japão, foi fabricado no Japão. Por enquanto, aqui a gente não vai se preocupar com essa questão de ter vírgula ou não, tá? Isso é uma coisa que a gente vai ver num próximo vídeo, que vai ser a questão das non-defining or defining relative clauses, tá? Que no português são as orações subordinadas, adjetivas restritivas ou explicativas, alguma coisa assim, não restritivas. Eu já falei para vocês que o meu português não é lá aquelas coisas, tá? Eu aprendo o que vocês me ensinam, né, na verdade. Mas, enfim, em inglês são as non-defining or defining relative clauses. Então, essa questão de ter vírgulas ou não, tá? É uma questão para outro vídeo, tá? Por enquanto, vamos só ficar nessa questão de como usar o ao que os pronomes relativos estão se referindo, que no caso é pessoa, objeto, animal, tá? Depois a gente vai entrar nessa questão das vírgulas ou não, tá? Então, aqui também, ó, the lions and tigers which you saw in the zoo came from Africa. Então, eu estou me referindo aos lions and tigers, que são animais, né? Que você viu no zoológico vieram da África. Então, sempre que forem animais ou coisas, tá? Eu não estou falando objeto aqui para não confundir com objeto direto e indireto do verbo, né? Estou falando coisas para ficar bem clara essa diferença. Então, eu vou estar usando o pronome relativo which. E daí eu tenho o pronome relativo that. Que o that, aqui ele não é pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo. Ele é pronome relativo, então ele também vai significar que, o qual, a qual, os quais, as quais. E ele vai poder ser usado para pessoas, quando o nosso antecedente for pessoas, animais e coisas. Ou seja, ele pode substituir o who e o which, mas desde que o who e o which não sejam, ou melhor, não estejam entre vírgulas, tá? Esses dois pronomes não podem estar entre vírgulas. Então, se a gente voltar aqui nos exemplos, eu poderia substituir o which pelo that nessa frase. The book which is on the table belongs to Peter. Então, eu poderia reescrever essa frase como The book that is on the table belongs to Peter. Mas aqui nessa frase, My radio, which is being repaired, was made in Japan, eu não poderia substituir o which por that, porque ele está entre vírgulas. A gente vai ver depois o porquê, tá? Então, aqui
eu não poderia usar o that, tá? Se não for nesse vídeo, vai ser no vídeo que eu explicar essa questão das defining e non-defining clauses, por que que eu não posso usar o that, tá bom? Então, se tiver entre vírgulas, eu não posso usar o that. Isso é uma questão muito recorrente em concursos, tá? Por que que eu posso usar o that? Por que que eu não posso usar o that? Se eu posso substituir pelo that ou não, enfim. E também eu não posso substituir o who e o which se esses dois pronomes estiverem precedidos de preposição, que a gente já viu lá no vídeo do who e do whom, né? Então, se ele tiver precedido por preposição, eu não posso substituir por that, tá? Então, se tiver entre vírgulas e se tiver precedido por preposição, eu não posso substituir por that. No caso do whom, né? Quando ele é objeto indireto, que a gente viu no vídeo anterior, e o which, que ele também vai poder ser precedido de preposição, eu não posso substituir pelo that. Então, aqui, ó. The dress which Sandra was wearing was very chic. Eu posso substituir isso daqui pelo that. Eu posso reescrever essa frase como The dress that Sandra was wearing was very chic. The boy who broke the window will have to pay for it. Eu posso reescrever substituindo o who pelo that, porque ele não está entre vírgulas, muito menos precedido por preposição, que daí teria que ser o whom, né? Então eu não fecharia aqui. The boy that broke the window will have to pay for it. Que é o caso aqui desse exemplo, olha. Eu tenho preposição, porque é whom é objeto indireto, né? Então, the man at whom you were looking is my husband. Então, primeiro que se eu substituísse por who, eu teria que jogar a preposição para depois do verbo. The man who you were looking at is my husband. Daí eu poderia substituir por that. The man that you were looking at is my husband. Daí sim. Ou a mesma coisa com o which. Como o which eu não tenho essa questão de ter um pronome diferente quando for sujeito ou objeto indireto, eu uso a preposição na frente dele. Lembrando que se eu estiver usando a preposição aqui, obrigatoriamente eu tenho que usar o which, assim como para pessoa, obrigatoriamente eu tenho que usar o whom, se eu tiver a preposição aqui antes, tá? Então, the song to which you were listening was composed by Tom Jobim. Eu posso também deslocar a preposição para depois do verbo. The song which you were listening to was composed by Tom Jobim. E daí eu posso substituir por that. The song that you were listening to was composed by Tom Jobim. Então, voltando aqui, como eu desloquei a preposição aqui para depois do verbo, eu posso tanto continuar com o pronome which, como eu posso substituir pelo that, tá? Mas se eu tiver a preposição antes do pronome relativo, eu só posso usar o which, tá? Porque daí é a norma culta da língua, né? É o inglês formal, tá? Eu não posso substituir pelo that. E mais um exemplo aqui, então. The safe in which he kept his money was not locked. Então, eu tenho novamente aqui uma preposição precedendo o pronome relativo. Então, obrigatoriamente, eu tenho que usar o which. The safe in which he kept his money was not locked. Então, o cofre no qual ele mantinha o dinheiro dele não estava trancado. Se eu deslocar a preposição, daí eu posso tanto manter o pronome relativo which, como eu posso substituir pelo that. The safe which he kept his money in was not locked, or the safe that he kept his money in was not locked. Aqui eu desloquei a preposição para depois do objeto, porque eu separei o phrasal verb, tá? Então, the safe that he kept his money in was not locked. Mesma coisa vai acontecer aqui com o último exemplo. Eu coloquei um com o whom, né, para ver também. Tenho aqui a preposição with. The boy with whom the boy with whom she is dancing is my cousin. Então, o rapaz com quem ela está dançando é meu primo. Então, se eu desloco a preposição para depois do verbo, eu posso substituir o whom pelo who, como posso também substituir pelo that. The boy who she is dancing with is my cousin, and the boy that she is dancing with is my cousin.
Então, lembrando que sempre que eu tiver a preposição precedendo o pronome relativo, obrigatoriamente eu tenho que usar whom se for pessoa ou which se for objeto ou animal, tá? Coisa ou animal. Porque esse antecedente, se ele está com preposição, se o meu pronome relativo, que está se relacionando com o precedente, está sendo precedido de preposição, é porque esse antecedente está exercendo a função de objeto indireto. Então, obrigatoriamente, eu tenho que usar who para pessoa ou it para objeto ou coisa. Objeto ou coisa, ficou bom, né? Objeto ou animal, tá? E daí eu não posso substituir por outro pronome, muito menos pelo that, porque a norma culta obriga eu a utilizar o whom ou o it, porque por causa dessa preposição. Agora, se eu deslocar a preposição para depois do verbo, daí sim eu posso fazer a substituição pelo who, pelo that ou manter o which, tá bom? Então, essas são as observações que a gente tem que cuidar quando a gente está trabalhando com relative clauses ou relative pronouns, principalmente se você vai encarar um concurso público, tá ok? Espero que eu tenha ajudado vocês com mais essas dicas. Ainda terão outros vídeos, tá? Nessa playlist. Eu vou deixar todas as informações aí no box de descrição do vídeo. Lembrando que eu tenho um preparatório para Consulplan, que vai começar semana que vem, na terça-feira, dia 6 de fevereiro, tá? Para Nova Iguaçu, mas também é o mesmo edital para São Fidélis, se eu não me engano, é esse o nome da cidade, que vai ser o concurso uma semana antes de Nova Iguaçu, tá? Então vai ter um descontinho aí para quem quiser fazer São Fidélis, porque não vai ter, vão perder uma aula, se eu não me engano, né? Já que é uma semana antes de Nova Iguaçu. Mas entra lá no meu WhatsApp e pede informações que eu converso com vocês, tá bom? Mas já estou montando o grupo para o Instituto Consulplan. É Instituto Consulplan, tá, gente? Cuidado que tem a banca Consulplan e tem a banca Instituto Consulplan, que é o que vai organizar o concurso de Nova Iguaçu e São Fidélis, beleza? Então, see you next video and thank you very much. Bye bye.